Concurso do TJ chegando e muita gente quer saber. Matheus, posso me candidatar como cotas? Como que é o critério para ser considerado negro ou pardo? Se eu não for considerado, o que acontece comigo? Enfim, todas as dúvidas que você tem em relação a cotas eu vou tirar nesse vídeo. E claro, se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, fui aprovado no Escrevente em primeiro lugar e nesse canal aqui eu sempre ajudo você a conseguir a aprovação no concurso. E independente se você é lista geral, se você é lista de negros, deficiente, o meu objetivo é trazer clareza e te ajudar a fazer a maior nota possível no concurso do TJ São Paulo. E para começar eu quero te explicar o que é essa questão de cotas. Bem simples, isso são ações afirmativas no intuito de trazer mais igualdade entre as pessoas. Enfim, não vou entrar no mérito, esse vídeo não é sobre o mérito, se a lei está certa, se está errada, a minha opinião, não. É esclarecer o que existe e como é que você faz se você quiser se candidatar nesse caso, se você se enquadra ou não. Bem tranquilo, não vou entrar em juízo de valor. Mas a lei foi criada, a Lei 12.990, é uma lei federal e tratava sobre a questão de 20% das vagas previstas para quem é considerado negro. Então é bem simples, se a gente tem 100 vagas, 20 dessas vagas serão destinadas aos negros e a gente tem também os 5% para deficiente. Se você, como eu, por exemplo, não é considerado negro e também não é deficiente, você vai concorrer nas 75 vagas restantes, ou 75% das vagas restantes. E aí outro detalhe importante, no caso do TJ São Paulo, como eu disse, essa lei é federal. O TJ São Paulo podia acatar ou não é obrigatório. Mas o TJ São Paulo regulamentou isso e hoje está previsto. Importante também é lembrar que essas ações afirmativas elas são por um período determinado. No caso dessa lei, ela foi publicada com prazo de vigência de 10 anos. A gente não sabe se vai prorrogar de novo, eles falam que tem que trazer um equilíbrio, enfim, não sei se vai ser alcançado o equilíbrio, mas em 10 anos, se ela é de 2014, em 2024 vence e aí vai ter que ter um posicionamento se isso continua ou não. A ideia é que essas ações afirmativas sejam por um período de tempo até trazer uma paridade de, vamos dizer, de direitos. E depois isso não precisa mais e aí continua sem a lei. Beleza, Matheus, entendi. Agora eu quero saber do TJ de São Paulo. Como é que eu faço? Vou me inscrever? Não vou. Então, vamos dar uma olhada no edital e eu vou trazer alguns aspectos aqui que não estão no edital, mas eu, por experiência, né, por trabalhar com esse concurso há bastante tempo, posso te ajudar aí a entender melhor o mecanismo de como é prestar como cotas. Para começar, a gente já está dando uma olhada aqui, esse aqui é o edital do interior, TJ São Paulo 2019, e aqui na primeira parte, né, no capítulo 4 aqui do edital, a gente tem, né, nos termos da lei 12.990 que eu falei para vocês, e a resolução 719 e 769 do TJ, ficam reservadas 20% né, das vagas oferecidas nesse edital, conforme o quadro de vagas apresentado no início desse edital. Aí, enfim, vai ter algumas coisas aqui, mas é importante para a gente. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito de cor e raça utilizado pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. Beleza. Qual que é o lance? Você tem que fazer uma declaração, inclusive você tem que encaminhar isso, né? No momento que você faz a sua inscrição, você faz a declaração e manda, assina e manda essa declaração. Então, é uma declaração própria, mas é importante que você tenha muito cuidado com isso, porque aqui até tem uma parte que fala que se você tiver a declaração, se ela for considerada falsa, aqui na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso, se tiver sido nomeado, fica sujeito à anulação e tal, após o procedimento administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Enfim, é uma declaração, você vai avaliar com base nos seus critérios aí, nos critérios do IBGE, na verdade, se você é preto ou pardo. E aí já tem um problema, a nossa população é extremamente miscigenada. E também tem um outro problema com a nomenclatura, porque pardo, ao meu ver, é cor de envelope. É difícil saber se uma pessoa é parda. Eu até entendo o que eles estão falando, mas eu achei o nome horroroso, né? A gente vai lá e pede 10 envelopes pardo. Não podia ser cor de gente, mas enfim, é o que está na lei e é o que você vai ter que seguir. Depois eu vou falar um pouco sobre como essa avaliação, mas vamos passar aqui só para você ter uma noção geral. O candidato que concorrer às vagas aos negros participará do concurso em igualdade de condições os demais candidatos no que concerne ao conteúdo, prova, avaliação e critérios de aprovação, a horário, local de prova e aplicação. Enfim, é a mesma prova, óbvio, né? A mesma prova, você só vai ter uma parte das vagas destinadas a essa fração de pessoas que se candidataram como cotas. Beleza, do edital que a gente extrai
isso, tem mais algumas coisinhas, mas vão ficar mais claras aqui, porque tem uma resolução, que é a resolução 769 de 2017, que regulamenta essa parte. Então, ponto importante que você tem que levar em consideração aqui, se liga. Ó, o artigo 5º da resolução, ó. O candidato que optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, ainda que aprovado dentro do número de vagas oferecidos à ampla concorrência, deverá participar de entrevista com uma comissão de avaliação, que emitirá parecer quanto à veracidade da autodeclaração de cor ou de raça. Aqui, o que é o negócio? Deixa eu explicar. Se você, eu não sei se apareceu completamente aqui, né? Porque eu estou na frente aqui. Enfim, acho que agora apareceu. Se você se candidatar como cotas, você vai ter que necessariamente participar da avaliação que é feita para ver se você é considerado negro ou não. Mesmo que a sua nota seja suficiente para você conseguir uma vaga na lista geral. Isso é importante. Mesmo que você fizer uma pontuação para ser primeiro colocado no TJ, você também vai ter que participar dessa avaliação. E aqui que o negócio fica interessante. Como funciona essa avaliação? É uma avaliação, aqui está escrito ó, no artigo 1º, a comissão será composta, é uma comissão que é formada por um juiz de direito, um médico e um assistente social do judiciário. Então são 3 pessoas. Eu já fiz entrevista, inclusive no meu programa eu vou ter um apanhado mais aprofundado sobre isso, inclusive com fotos para que as pessoas possam ter um parâmetro, né, do que foi considerado pelo TJ pardo, ou principalmente pardo, né, porque negro acho que não dá muita discussão, mas o pardo sim. E o que não foi considerado. Nos critérios do TJ, que são subjetivos também de cada banca ali, mas a gente vai ter pelo menos o mais próximo para que a pessoa tenha um pouco mais de segurança. Mas você vai ver que segurança completa a gente não tem. Então, formada essa comissão, são 3 pessoas, você vai ser convocado, se você se inscreveu como cotas, e vai chegar lá e as pessoas vão te olhar, te examinar. Eu achei bem bizarro essa parte, mas basicamente, eu vou falar aqui, vai estar previsto aqui, mas eles vão te olhar e te dar um parecer se você é considerado nos critérios ou não. Ó, e aí a gente tem aqui no inciso 3º, a avaliação da comissão quanto à condição da pessoa preta ou parda considerará os seguintes aspectos, e aqui é importante. A informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de parda ou preta. Então, você vai ter colocado lá, sou preto ou sou pardo. Tá? E eu também não gosto da nomenclatura preto, mas você sabe que agora é o que está rolando, então a gente vai se adaptar com ela. Segundo aspecto, e aqui é o mais importante, o fenótipo. Não sei se vocês estão vendo aqui, o fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da comissão. E é aqui, esse é o ponto fundamental. Eles vão avaliar o seu fenótipo, ou seja, a sua aparência. E muita gente achava que levava em consideração os descendentes. Eu tenho um bisavô que era considerado negro. Se você não se parecer com negro ou com pardo, não passa no critério. Não importa se lá atrás o seu tataravô era negro. O meu tataravô era escravo, não importa. Se você for branquinho e o cabelinho mais liso, não vai passar, meu amigo. E não passa mesmo. Aí aqui ó, a gente tem esse artigo 4º também que é importante. Ó, o candidato será considerado não enquadrado, ou seja, ele não passa na condição de pessoa preta ou parda quando não comparecer à entrevista. Então não compareceu automaticamente, é meio óbvio. E a segunda, a maioria dos integrantes da comissão considera não atendido o quesito cor ou raça por parte do candidato. O que é isso? São 3 pessoas. Se 2 pessoas não acharem que você é negro ou pardo ou preto, enfim, todo esse critério, 2 pessoas falaram, não, para mim não, eles devem ter uma pranchetinha lá para votar, né? Uma cédula, sei lá como que é o critério. Mas basicamente 2 pessoas falaram, não, para mim não é considerado negro, esse cara não sofreu nenhum tipo de preconceito, e aí você vai saber do resultado na hora, inclusive está escrito aqui, ó. O candidato não enquadrado na condição de preto será comunicado do resultado ao final da entrevista. Então, você já fica sabendo no dia se você foi considerado negro ou não. Pelo menos já fica sabendo no dia, né? E aí, claro, da decisão vai caber recurso, né? Recurso, tananã, tananã. E aí, coisas importantes que você tem que ter em mente. Caso o candidato não se enquadre nas condições de pessoa preta ou parda, conforme previsto e tal, será excluído do certame, mesmo que possuir nota para participar da lista geral. Olha o que está falando aqui. Seguinte, vou explicar isso, vai ficar bem claro. Se você se candidatou como pardo ou preto, e aí por algum motivo não, se a comissão não achou que você era considerado pardo ou preto, mesmo que você tenha uma nota que seja capaz de entrar na lista geral,
você é automaticamente excluído do concurso. Excluído do concurso. E aí, teve muita gente que falou para mim, não, Matheus, não exclui. Lá atrás muita gente falava, não exclui, porque não faz sentido. Mas imagina a banca, eu sempre dou um passinho para trás e analiso a banca. Imagina que, você não é excluído, volta para a lista geral. Todo mundo ia fazer nesse critério. Até eu, na dúvida, eu colocava lá. Vai que eles resolvem achar que eu ia passar, eu ia colocar também. Por quê? Porque, em regra, a nota de cotas é mais baixa. Inclusive, o pessoal de cotas e deficiente sempre me fala aqui nos meus comentários, ninguém fala de cota, ninguém fala de deficiente. Estou falando de cotas. E também no meu e-book, eu vou deixar o link aqui, tem todas as notas de corte dos últimos concursos, tanto cotas, deficiente, tanto capital, interior, tem tudo. É o e-book mais completo, é gratuito, filho. Então, se você quiser clicar aqui, baixa que você vai estar aí com o material completinho para ver a nota da sua cidade, enfim, de onde você pretende prestar, tanto deficiente quanto cotas. Mas, em regra, só voltando, ela é um pouco mais baixa. Então, se eu tivesse a opção de, não tenho nada a perder, eu vou entrar como cotas. E aí aqui já quebra esse elo. Se você não é considerado negro e entrar nesse, você tem nota suficiente, por exemplo, para estar na lista geral, você vai perder o concurso simplesmente por conta da declaração. Então, você assume um risco no momento da sua inscrição. Uma outra informação importante, aqui está numa outra resolução, você vê que eu tive que fazer uma pesquisa aqui para a gente chegar nisso. Então, se você já curtiu o vídeo, agora é a hora, né? Eu acho que está bem didático aqui, e não é na minha opinião, tá? Está previsto. Então, já dá o curtir agora. Seguinte, o candidato, esse artigo 7º, que está numa outra resolução, se eu não me engano, a 756, não estou com o número dela aqui. Enfim, não está aqui, mas são duas resoluções relevantes para a gente, essa é uma. O candidato preto ou pardo aprovado dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não será computado para efeito do preenchimento de vagas das vagas reservadas. E aí é um outro lance. Imagina que você é negro ou pardo, enfim, esse critério. Concorreu e foi aprovado, mas a sua nota é suficiente para estar dentro dos aprovados da lista geral. Você vai para a lista geral e a sua vaga vai para um outro negro. Como se dissesse, ele não precisou do critério de cotas, então ele não fez uso ao benefício, ele vai para a lista geral. Depois tem um outro lance também relevante que está aqui, que é esse artigo 1º. Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinados e as reservas às pessoas com deficiência convocados concomitantemente para o provimento dos cargos deverão manifestar a opção por uma delas. Ou seja, se você é negro e está na lista de deficiente ou negro, aí você pode optar, porque são listas diferentes, e aí você vai optar. Então vamos lá, resumo da ópera. Você tem que se autodeclarar negro, com avaliação no seu fenótipo, que é a sua cor mesmo, a aparência que você tem, não só a cor, né, mas tem os traços também. Essa avaliação vai ser feita depois que passar a primeira fase do concurso. Então, se você tiver tido nota suficiente ou para negros ou para a lista geral, você vai lá fazer essa avaliação. São 3 pessoas e aí se 2 pessoas acharem que você é negro, beleza, você segue no concurso. Se 2 pessoas acharem que não, você tem que entrar em recurso. Eu conheço candidatos que conseguiram ganhar no recurso. Algumas comissões formadas aqui no estado de São Paulo estavam com a mão muito pesada. Então, gente que você olhava e falava, caramba, esse aqui, pelo critério de pardo, esse cara é pardo. E eles estavam com a mão muito pesada, enfim, não tem como saber exatamente. Eu acho o critério ruim, independente de qualquer coisa, é muito difícil pela miscigenação que a gente tem, é um critério bem difícil de conseguir chegar a algum parecer, né? Enfim, mas esse é o ponto. E se você optar por essa questão de cotas, você corre o risco, sim, de ser eliminado do concurso. Bom, e aí, Matheus, o que eu faço? Eu presto como cotas ou não? A minha sugestão é a seguinte, se você acha que você tem um fenótipo bem marcante para negro, beleza, vai para cima. E aí é um critério seu, não tem como avaliar. O que eu vou fazer para meus alunos, como eu disse, é fazer algumas fotos para que eles tenham algum parâmetro. Outra coisa também é o seguinte, se você estuda para o concurso escrevente, se você estiver no meu programa, você já sabe. Aí não é jabá não, mas é real. Você tem simulado todo mês no meu programa. Então, cara, você vai saber mais ou menos a nota que você vai ter. E isso, claro, não é matemática exatamente, mas você vai ter uma noção bem boa da nota que você vai ter. Então, estou fazendo mais de 90 pontos. Não vou me arriscar, a não ser que você seja negro, tá? Aí tudo bem, esquece isso que eu estou te falando. Mas se você está ali naquela zona que duvidosa e está fazendo mais de 90 pontos, esforça mais um pouco para fazer mais nota ainda e vai para a lista geral, para não correr o risco
de repente perder a vaga, entendeu? Então esse é o ponto, a galera não fala, não entende muito bem, então por isso que eu trouxe esse vídeo mais completinho. Se você gostou, dá um curtir aqui, se inscreve no canal para receber sempre notícias sobre o TJ e sobre preparação para concurso público. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.